Sou caminhoneiro há 9 anos e durante esse tempo vi algumas coisas malucas que a maioria das pessoas não acreditaria. Em uma noite fria de dezembro, eu dirigi o dia todo de Seattle, Washington, a Boise, Idaho. Essa era uma das minhas rotas regulares, e parecia que os quilômetros voavam. Mais perto do final do meu turno senti a exaustão se aproximando, e decidi parar em um posto de descanso perto do Snake River Canyon, perto da rodovia I-84. Nunca me arrisquei com paradas de descanso, então estacionei meu caminhão no final do estacionamento, certificando-me que havia outros veículos entre meu. Eu puxei o freio de mão, peguei minha lanterna e pulei para fora do caminhão para ir ao banheiro. Enquanto caminhava percebi uma mulher parada nas sombras, na beira do estacionamento. Ela olhou com um olhar assustado e ficou claro que algo estava errado. Presumi que ela era apenas uma pessoa sem teto que havia se abrigado durante a noite, mas quando me aproximei, ela correu em minha direção. Por favor, ela implorou, preciso da sua ajuda. Meu marido acabou de ligar e ele está com dores no peito, eu preciso ir para o hospital. O olhar de medo em seus olhos foi o suficiente para fazer meu sangue gelar. Eu hesitei, mas percebi que a mulher estava desesperada. E eu não poderia simplesmente abandoná-la e deixá-la encalhada. Concordei em ir e subimos na cabine do caminhão. Fiz algumas perguntas para obter algumas informações sobre seu marido e sua condição. Ela disse que seu nome era Claire e o nome dele era Eric. Ela acrescentou que ele também estava tendo problemas para respirar, e estava reclamando de tontura. Ele disse a ela que estava piorando a cada minuto, então tínhamos que chegar lá rapidamente. Dirigimos em silêncio enquanto minha mente girava. Fui em direção ao hospital. Eu tinha 1 milhão de dúvidas em minha cabeça, mas agora não era hora de tirá-las. Finalmente, quando chegamos ao hospital, parei na zona de desembarque na emergência antes que pudesse dizer qualquer coisa. Ela já estava fora da porta e correndo em direção à entrada. Estacionei e saí para segui-la. Meu coração estava acelerado. Quando cheguei à entrada ela não estava em lugar nenhum. Procurei freneticamente no saguão no corredor, mas não havia sinal dela. Perguntei à senhora na recepção se ela viu onde ela foi e fui levado a um quarto. Quando chegamos ao corredor eu vi Claire largada no chão contra a parede. Eric estava morto. Depois de alguns momentos de silêncio eu finalmente reuni coragem para perguntar a Claire o que tinha acontecido, mas ela estava triste demais para responder. Eu me ofereci para levá-la à volta ao posto, mas tudo que ela sussurrou foi: não, vou ficar com o Eric, eu estou com o coração partido sobre o que aconteceu. Mas depois de muita conversa convenci a moça a levá-la embora. Quando estávamos quase lá depois de muita estrada, criei coragem para perguntar mais a ela sobre o que aconteceu antes de eu aparecer. Tudo que ela falava era absolutamente devastador até que ela desabou e confessou algo horrível. Em lágrimas ela disse: tivemos uma discussão terrível mais cedo e eu coloquei algo em sua bebida. Eu fiquei completamente em choque e não podia acreditar no que estava ouvindo. Nós fomos o resto da rodovia em silêncio. O único som que escutava era o do motor. Quando finalmente chegamos no posto, Claire saiu e se afastou devagarinho. Ela desapareceu no posto. Depois de me recuperar do ocorrido, chamei a polícia. Acho que aprendi uma lição bem difícil nessa noite. Não importa quanta experiência você tenha na vida, você nunca sabe o que virá no futuro. Passaram quase 12 anos desde que eu assumi a empresa de frete da família. Em novembro, quando estava começando o inverno, os dias mais sombrios estavam por vir. Eram por volta das 9 horas de uma quarta-feira, e eu estava quase pronto para fechar a loja quando ouvi meu celular vibrar. Olhei para o identificador de chamadas e notei que era um dos meus motoristas, Patrick.
Ele geralmente ficava até tarde nas estradas entregando mercadorias, mas essa ligação foi esquisita. Ele trabalha comigo há 7 anos e nunca me ligou fora de nossos check-ins de rotina. Atendi o telefone instantaneamente, notando o pânico em sua fala pesada. Ele disse que estava sendo seguido. Instantaneamente meu coração disparou e meu estômago revirou. Não entendi como ele poderia ter tanta certeza de que estava sendo seguido, mas não queria duvidar dele, visto que ele sempre foi extremamente confiável e razoável. Pat não deu mais nenhuma informação. Tudo o que disse depois disso foi que estava com muito medo e precisava de ajuda. Não havia muito o que eu pudesse fazer naquela situação, então eu disse a ele para sair da estrada e chamar a polícia. E disse para ir a um local que tenha pessoas próximas para ele não ficar sozinho. Ele ficava me perguntando muitas coisas que eu não tinha resposta. Tudo o que eu disse foi para manter as portas do caminhão trancadas e me ligar de volta quando estiver em segurança. Esperei ansiosamente que ele ligasse de volta, mas os minutos pareceram horas. Depois de uma eternidade finalmente liguei de volta, mas ele parecia diferente. Desta vez, ele disse que havia parada de descanso na beira da rodovia e estava seguro. Perguntei se ele podia ver alguém por perto, mas ele disse que estava extremamente escuro e que havia desesperado à toa. Uma pequena parte de mim também sentiu que havia uma chance de ele estar em um perigo real. Ele tem feito muitas horas extras e provavelmente estava exausto, o que o tornava inseguro. Já que ele não estava longe, eu disse a ele para ficar parado que eu iria buscá-lo e também o dei uma lista de cidades próximas para que ele pudesse ir caso esteja em perigo. Então comecei a dirigir até Pat. Eu havia mapeado a rota mais rápida para o ponto de descanso, mas não consegui me livrar da sensação de que algo ainda estava errado. Enquanto eu dirigia, eu notei como a rodovia ficou sem vida. Não havia faróis à vista, apenas eu na estrada. Após cerca de 30 minutos finalmente cheguei ao ponto de descanso. Dirigi até a entrada apenas para encontrar o caminhão de Pat na beira da estrada. Talvez 50 metros à frente, a parada de descanso foram deixadas escancaradas e os faróis acesos. Meu coração apertou e pulei para fora do meu carro em direção ao caminhão. Eu literalmente senti como se estivesse vivendo em um pesadelo. Eu gritei desesperadamente o nome dele, mas o silêncio trouxe lágrimas aos meus olhos. Chamei a polícia, fiz o possível para formar as informações do ocorrido, mas eles entenderam exatamente o que eu falava. Após citar o nome de Patrick, eles falaram que ele havia ligado minutos antes e disse que estava sendo perseguido por um carro preto e parou em uma parada de descanso abandonada onde ele estava parado. Suas últimas palavras foram: "Eu vou morrer", e então o telefone desligou. O perito procurou no caminhão por quaisquer impressões digitais ou crime, mas estava completamente limpo. Meu coração se quebrou ao lembrar de sua esposa e seu filho, que nunca o verá ou falará com ele. A culpa que carrego todo dia é imensurável. Se eu fosse um pouco mais rápido ou antes, eu poderia ter sido capaz de salvá-lo de seu terrível destino. E para meu amigo Patrick, se você estiver vivo ou morto, espero que esteja em um lugar melhor e em paz. Foi uma longa noite dirigindo para chegar em Nebraska. No entanto, esta é apenas metade do caminho. Ainda tive que dirigir todo o caminho de volta para Minnesota e esperava chegar em casa pela manhã, mas do nada a neve começa. Fiquei surpreso, pois havia visto a previsão mais cedo e estava normal. Não demorou muito para a neve caindo levemente se transformar em nevasca. Vi outros veículos dirigindo na direção oposta começar a encostar, então decidi que era tolice continuar por muito mais tempo. Acabei parando em Dakota do Sul, perto da Interestadual, perto de Rockerville. Meu caminhão começou a fazer barulhos estranhos, então parei na beira da estrada beirando o acostamento o mais perto possível para não ser atropelado por carro. Não sou mais caminhoneiro novato. Tenho 36 anos agora e faço isso desde os 22.
No caso de algo acontecer, abasteci meu caminhão com suprimentos extras, saí da cabine instantaneamente sendo atingido no rosto pelo tornado de neve, e rapidamente peguei uns cobertores e alguns outros pequenos suprimentos. Antes de voltar para o veículo, liguei meu rádio na esperança de ouvir algo que pudesse dar um pouco de informação sobre o tempo, mas tudo estava estático e estava começando a ficar um pouco preocupado, então abri o capô do caminhão para dar uma olhada no motor, descobri instantaneamente o problema, a correia do ventilador estava partida em duas. Achei que minha melhor aposta seria chamar um reboque para me pegar, então eu procurei o número de telefone, entrei dentro do meu caminhão tremendo de frio, esperei o que pareceu uma eternidade, tento me esquentar com os cobertores, mas não era muito, parecia que a nevasca só piorava. Desta vez liguei o rádio mais uma vez, mas desta vez ouvi algo além da estática, parecia como uma voz, mas não consegui entender o que eles estavam dizendo. Xinguei baixinho, frustrado e irritado com toda a situação. Foi só então, sob o escurecer, que notei algo nas árvores ao meu lado. Pensei ter visto algo se movendo, mas não consegui entender o que era, pois era quase impossível de ver com a neve tomando conta do local. Parecia estar segurando algo em seu rosto. Fiquei bastante assustado com isso, não esperava ver alguém emergir da floresta e aparentemente no meio do nada. Eu não tinha ideia do que fazer com isso, então eu abri a porta e disse: "Oi, tudo bem?" A pessoa não respondeu. Oh, que foi estranho. Eu chamei de novo, mas não obtive resposta nenhuma. Eu fechei a porta e foi quando comecei a me sentir ainda mais em pânico. De repente a pessoa começou a caminhar em direção ao meu caminhão. Agora pude ver que parecia um homem adulto. Assim que alcançou a linha das árvores, ele parou de se mover. Agora que ele estava a apenas alguns metros de distância, pude ver que o objeto que ele segurava um walkie-talkie. Assim que ele colocou no rosto, percebi que ele estava causando ruído estático durante a nevasca, soprando ao microfone, causando o som que eu escutei e pensei ser estático. Foi quando o barulho se transformou em algo que me assusta até hoje. O cara começou a rir no rádio. Não era uma risada normal, parecia ser maníaca. Foi quando eu percebi que minha vida poderia estar em perigo e eu não tinha como escapar. Em pânico eu fui para a parte de trás do caminhão e abri meu kit de ferramentas, onde peguei uma pequena chave inglesa. Não ajudou muito, mas era melhor do que nada. Puxei a cortina e sentei-me na parte de trás do caminhão, me preparando para sair se o ouvisse tentando entrar. Estendi a mão para pegar meu telefone para chamar a polícia. Quando eu achava que não podia piorar, meu celular morreu desde quando o caminhão não pegava. Um sentimento de pavor tomou conta de mim, percebendo que minha única esperança era o motorista do reboque que pode nem chegar. Lembrei que deixei o rádio ligado na frente do caminhão quando ouvi a voz e risada maníaca. E cada segundo que passava parecia uma tortura. De repente, depois do que parecia uma eternidade, passou 2 minutos e finalmente me senti aliviado, pensando que o maluco tinha ido embora. Tudo mudou quando ouvi a maçaneta da porta do caminhão balançando. Em torno do suor imediatamente formado na minha testa, apesar da temperatura congelante, a adrenalina começou a me atingir. Percebendo que posso estar a segundos de lutar pela minha vida, então o barulho parou, o que foi logo seguido por um estrondo, como se ele tivesse chutado a porta. E eu sabia que a fechadura não aguentaria se ele tentasse por muito tempo. Foi quando eu ouvi era o som de um automóvel. Eu de pé puxei a cortina e andei em direção à frente do caminhão, esperando ver o caminhão de reboque, e felizmente assim que o homem o viu, ele saiu correndo para a floresta sem se importar com a nevasca e neve congelando seus olhos e peles. Saí da cabine e corri direto para o caminhão de reboque. Fiquei aliviado. Agradeci e pulei para dentro do caminhão.
Nós dois saímos em segurança. Descobri que o homem da floresta estava batendo em meu caminhão com uma pedra. Ele bateu na maçaneta da porta várias vezes, e o mecânico disse que provavelmente estava a golpe de quebrar a fechadura. Realmente era a noite mais aterrorizante e angustiante da minha vida, e se aquele mecânico não tivesse atendido eu não estaria aqui para contar isso para vocês.